Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, tá? Meu nome é Aline, eu sou professora de Gestão Empresarial da Enjoy Piedade, tá bom? Para dar uma certa continuidade nas aulas da semana passada, nos temas anteriores, hoje a gente vai estar falando sobre um top 10. Mas que top 10 seria esse? A gente vai falar sobre um top 10 das 10 profissões mais procuradas ao redor do mundo, tá bom? Eu espero que vocês gostem bastante, tá certo? Então vamos lá para a aula. Em primeiro lugar, nós temos a medicina, e por isso mesmo que eu tô vestida assim. É, isso mesmo. Pra quem não sabe o nome desse negócio daqui, que dá pra escutar o coração, é estetoscópio. O nome é um pouco complicado, mas dá pra falar, estetoscópio. Então vamos lá dar continuidade à nossa aula, tá? Primeiro a gente vai estar falando sobre a função de um médico, o que é que um médico faz, certo? E também do dia a dia dele. A rotina de um médico depende muito da área em que ele escolhe atuar. Então, o dia a dia de quem trabalha no SAMU e de quem trabalha em um consultório clínico atendendo pessoas com consultas marcadas é bem diferente, porque até então um deve ser bem mais corrido do que o outro. Como a gente sabe, a medicina trabalha diversas especialidades. Então, ao se formar, logo quando o médico se forma, é possível que ele atue como clínico geral, mesmo sem se especializar em nenhuma área, em alguma área. Então, só que quando ele começa a se especializar, no caso, é só ele estudar mais um pouquinho para ele poder alcançar o que realmente ele quer. Uma das principais áreas mais procuradas são a cardiologia, que no caso cuida do coração, a dermatologia, que no caso cuida da pele, acho que vocês sabem, e também a pediatria, que é para quem cuida de criança, tem muita paciência, viu? Então, e também entre outras áreas, mas essas três são mais pesquisadas hoje em dia, tá bom? Então, mas quanto que um médico ele ganha para fazer tudo isso? De acordo com a Federação Nacional dos Médicos, a FENAM, o salário mínimo para quem exerce tal função é de 14.134 para 134 para 20 horas semanais de trabalho. Então, tanto estudo valeu a pena, né? É isso. Então, eu sugiro, tá, que quem queira seguir na área de saúde, principalmente medicina, tenha muita cabeça, viu? Boa sorte. Vamos lá para as curiosidades, então. Apenas metade dos profissionais de saúde lavam as mãos corretamente. Então, a gente tem risco de pegar bactéria, sim, pelas mãos de outros médicos que não lavam a mão direitinho, tá entendendo? Somente agora, em tempo de corona. A gente até lava a mão direitinho. Acho que a gente lava até melhor que os médicos, eu acho. Vamos lá, continuar. Prossegundo a curiosidade. Antigamente, para auscultar, minha gente, não é escutar. Isso mesmo, é auscultar. Não faz sentido, não faz sentido. Então, para auscultar, com esse negócio aqui, estetoscópio. Para auscultar, os médicos pediam para que os pacientes dissessem 33, porque através da fala desse número, 33, esse número provocava uma vibração no pulmão e os médicos sentiam, no caso, conseguiam detectar doenças, mesmo sem usar o estetoscópio, que eu acho que até então não existia, logo no início. Então, dava para identificar doenças como pneumonia, por exemplo, que é relacionada no pulmão. É bem interessante. Como é que ele sofreu sem estetoscópio? Acho que não tem como. Vamos para a terceira curiosidade. A primeira ambulância da história foi criada por Dominique Jean Larrey, que ele era um médico de Napoleão Bonaparte em 1972. Eu acho que por essa daí ninguém sabia, nem eu sabia, eu juro. Então, vamos para a próxima profissão, tá bom? Em segundo lugar, uma das profissões mais procuradas no mundo todo é o direito. Isso mesmo, é o direito. Não esquerda, mas direito. Entenderam? Vamos lá, já falou sobre o direito, mas qual a função que um advogado ele tem? Tá bom? No caso, um advogado ele tem a função de servir como instrumento para gerar paz e harmonia nas diversas relações sociais. Ou seja, quem exerce tal função não deve refletir em interesses individuais, como interesses pessoais. Então, mas sim, ele tem que levar em conta os interesses importantes para toda a coletividade, no caso, para toda a sociedade. Então, vamos lá. Mas quanto que um advogado ele ganha, minha gente? O salário médio de um advogado
no Brasil principalmente, é de 3.728. 3.728. O método ganha mais? O método ganha mais, mas tudo bem. É de 3.728. Mas como nós sabemos, existem várias áreas específicas, como, por exemplo, advogado criminalista, ou mais conhecido como defensor de bandido, né, minha gente? Não tô julgando ninguém, tá bom? Tudo bem, vamos lá, continuar. E também diversas áreas que a advocacia também permite. Então vamos lá para as curiosidades. Sempre as curiosidades. A primeira curiosidade é: em comemoração ao aniversário dos cursos de direito, o dia 11 de agosto é considerado o dia do advogado. Eu juro pra você que eu não sabia que existia isso. Eu juro. Eu acho que vocês também não. Mas tudo bem. A segunda curiosidade é: o primeiro curso de direito do mundo surgiu no ano de 1150. Em Bolonha, na Itália. 1150. A gente está em 2020. Pensa há quanto tempo esse negócio existe. É antigo, né? Terceira curiosidade vamos lá. A expressão latina data venia significa dada a permissão e é usada por advogados quando querem falar discordando dos seus interlocutores. Aí vocês podem usar isso. Sabe por quê? Quando a gente estiver em aula, se a gente discordar de alguma coisa que a gente falar, ou qualquer professor falar, chega lá e fala data venia. Acabou. Entendeu? Pronto. Essa foi a nossa segunda profissão. Agora vamos lá para a terceira. Eu tava empolgada, né? Então vamos continuar a preparação, né? Espero que vocês adivinhem qual seja esse aqui, porque esse aqui tá sendo complicado botar na minha cabeça, porque todo mundo falou. E eu vou botar outro óculos agora. Quem usa óculos e vai ao cinema assistir um 3D, com certeza não entende. A gente sofre. Como vocês podem ver, eu me empolguei um pouquinho, tá vendo? Eu me empolguei um pouquinho. Só que coça um pouquinho aqui, mas tá tudo bem. Então, eu vou dar foto pra você como que esse negócio atrás, porque fica um negócio aqui prendendo na cabeça. Isso aqui fica prendendo aqui atrás na cabeça, olha como. Vamos continuar. Nossa terceira profissão, para quem já teve alguma ideia sobre isso aqui, é a engenharia civil, tá bom? Mas qual a função da engenharia civil? O engenheiro civil, ele projeta, gerencia e acompanha todas as etapas de uma construção ou também uma reforma. No caso, se ainda a gente não existia, se eles moravam embaixo da rua, tá bom? Sua atuação também inclui a análise das características do solo, o estudo da ventilação e insolação do local e a definição dos tipos de fundação. É isto. Vamos falar agora um pouquinho sobre o salário de um engenheiro civil. Quanto que o engenheiro civil recebe? A engenharia civil está entre as profissões mais bem pagas do Brasil, com salários iniciais acima de 4 mil. Isso mesmo, 4 mil. Mesmo antes de se formar, o estudante de engenharia civil pode conseguir bons salários. Tipo, é bom mesmo, tipo uns 2 mil, só sendo estagiário, tá bom? Vamos falar agora sobre as curiosidades. O engenheiro, a primeira curiosidade não sei se vocês sabem quem é Gustave Eiffel. Ele, pelo nome Eiffel, já dá para ter uma ideia, né, de quem é Gustave Eiffel. Acho que tá falando sobre engenharia civil, então acho que faz sentido. Gustave Eiffel, ele foi responsável pelo projeto da famosa Torre Eiffel, minha gente. É isso mesmo, a Torre Eiffel lá maravilhosa em Paris foi Gustave Eiffel que construiu a torre. Mas ele não só construiu essa torre, mas também ele construiu a Estátua da Liberdade. Ele construiu a Estátua da Liberdade, isso mesmo. A Estátua da Liberdade e deu como um presente da França para os Estados Unidos, com o intuito de comemorar o centenário da sua independência, no caso, o centenário da independência dos Estados Unidos, certo? Então, a Estátua da Liberdade lá em Nova York foi Gustave Eiffel que fez. Quem não sabia disso agora já sabe. Conhecimentos novos sempre é bom, né? A segunda curiosidade é que as áreas de atuação de um engenheiro civil podem ir de construções de edifícios e paredões do mar até a construção de montanhas russas. Além disso, eles também podem trabalhar tanto em empresas privadas quanto em empresas públicas. No caso, aquele pessoal lá que trabalha no governo, tá entendendo? Ele trabalha em empresa pública, que é o governo. O governo é público. É o governo do governo.
That's really impressive. Whoa. Whoa, just... Whoa. Bravo. Vamos continuar então. Até para a diversão, o engenheiro civil trabalha. Não sei se vocês sabiam, mas o tobogã, ele tem a maior burocracia para poder funcionar. Isso, aquele tobogã que tem lá na piscina do parque aquático, é isso mesmo. Tem a maior burocracia para poder funcionar. Ele não funciona se o fluxo da água não tiver no nível correto. No caso, vocês entenderam? Se o fluxo da água não tiver no ângulo certo e no nível também, na velocidade certa, ele não funciona. É isso mesmo. Aí fica só escorrega normal. Se der para escorregar, não sei. Acho que alguém já tentou isso no YouTube, só pesquisar. Vamos lá. Agora, na quarta profissão, na quarta colocação, a gente tem a arquitetura e urbanismo. Por isso, eu ainda tô com esse chapéuzinho daqui. Eu teria aquele óculos porque eu tava enxergando muito bem com ele, tá bom? Dá pra relevar, né? Vamos continuar. Mas arquitetura e urbanismo e engenharia civil é a mesma coisa? Não, arquitetura e urbanismo e engenharia civil são coisas diferentes, tá bom? Então, não confundam uma coisa com a outra, tá certo? Eu vou explicar pra vocês agora a diferença. Na arquitetura e urbanismo, os arquitetos eles focam mais em projetos internos, como, por exemplo, casas, que vai trazer, digamos que casa, trabalho, digamos que um ambiente mais de lazer, como museus também, cinemas, teatros e etc. Tá bom? Vamos continuar. O interesse do arquiteto, ele não é apenas por motivos estéticos. No caso, não é só apenas aparência. Mas também o arquiteto, ele também foca em contribuir de alguma forma para o meio ambiente. Digamos que ele visa não agredir muito o meio ambiente. Pronto, agora que a gente já sabe a diferença entre arquitetura e urbanismo e engenharia civil, a gente pode pular para o próximo tópico, o salário. Mas quanto que um arquiteto ele recebe? Segundo a pesquisa salarial da Cato, tá bom? A média de renda mensal dos arquitetos brasileiros, de acordo com o cargo, varia de 4.192 e 11.368. É muito. É muito, pra mim é muito. Pra mim é muito. Então, vamos lá para as curiosidades. Em 1926, um arquiteto espanhol chamado Gaudí foi atropelado por um bonde onde faleceu logo em seguida ao acidente. Mas, uma de suas últimas obras que teve início em 1882, preste atenção, em 1882 a obra de Gaudí teve início, tá bom? Mas essa obra ainda está em construção, com previsão para o término de construção em 2026, se a gente estiver vivo. Espero que estejamos, mas tudo bem. Ou será que não? Vamos lá para a próxima curiosidade. Eu não sei falar isso. Eu não sei falar isso. O quê? Eu não sei falar isso. Eu vou botar o mic para vocês, tá? Vamos lá. Foi uma das primeiras edificações a utilizar turbinas eólicas em sua estrutura com o objetivo de aproveitar a energia do vento para ser utilizada no próprio prédio. No caso, os arquitetos que projetaram esse prédio, eles colocaram grandes turbinas eólicas para o próprio prédio aproveitar a energia do vento, funcionar com a energia do vento, a partir daquelas turbinas lá. Então, como eu falei para vocês, os arquitetos também, eles focam em não agredir o meio ambiente, em fazer uma coisa mais sustentável, tá bom? Então, vamos agora para a próxima profissão, a quinta colocação. Agora a gente vai falar sobre a quinta colocação, que é Relações Internacionais. Para quem nunca ouviu falar sobre relações internacionais, agora vai estar podendo entender direitinho como é que funciona, tá bom? Mas antes eu queria falar uma coisa muito importante para vocês, certo? Eu fiquei muito bem nesse blazer. Eu fiquei. Damn! Tá bom, agora a gente vai continuar. A função do profissional formado em relações internacionais é contribuir para que diferentes países possam se relacionar de maneira construtiva. O motivo dessa relação pode ser comercial, político, que é o que mais acontece,
por aí, principalmente aqui no Brasil, político, econômico, para estabelecer acordos bilaterais ou multilaterais. Para quem não sabe o que são acordos bi ou multilaterais, acordos multilaterais são feitos entre 3 ou mais países, como, por exemplo, os contratos realizados entre blocos econômicos, por exemplo. O acordo bilateral, ele funciona entre 2 estados, meio que como uma negociação. É a mesma coisa, quase a mesma coisa do multilateral. Só que o multilateral é quando acontece com 3 ou mais países. O bilateral é quando acontece um acordo entre 2 estados. Estados, países, certo? Tudo na cabeça. Vamos lá continuar. O salário de uma pessoa formada em relações internacionais, no caso, chama-se analista de relações internacionais. Analista. Normalmente se inicia ganhando 1960, em torno disso. Acho que em torno de 1960 e 1980. E pode chegar a ganhar até 6 mil reais. No Brasil, a média salarial é de 3.781, tá bom? Então, como vocês podem ver, o salário é muito bom, viu? Para quem se interessar pela área, quiser estudar mais, aprofundar, nice. Vamos continuar. Vamos falar agora sobre as curiosidades. Assim como o Dia do Advogado, que a gente não sabia que existia, também existe o Dia do Profissional de Relações Internacionais, que no caso é comemorado no dia 26 de setembro. Isso, 26 de setembro, mas dia 26 de setembro aqui no Brasil, tá? Não em outros lugares, mas aqui no Brasil é comemorado no dia 26 de setembro. O país com mais vagas para estágios na área de relações internacionais é o Brasil. É, impressionante, o Brasil serve para alguma coisa. Mas vamos lá. O Brasil, ele é o país com mais, digamos que, oportunidades para que um estudante que está se tornando estagiário tenha um certo crescimento profissional também é aqui no Brasil. Se ele quiser ter esse crescimento como analista de relações internacionais. Em sexto lugar, nós temos a publicidade e propaganda. O publicitário é o profissional que une criatividade e técnicas de comunicação para divulgar marcas, pessoas, ideias e também serviços. O profissional pode trabalhar em agências de publicidade, onde faz atendimento a clientes e o relacionamento de marcas com a mídia. No caso, por exemplo, TV, rádio, vínculos impressos também, na verdade, como jornal, algum tipo de revista, internet também. Além disso, ainda há espaço em empresas públicas e privadas para a criação de estratégias de comunicação. Vamos continuar agora, vamos falar sobre o salário, tá bom? De acordo com o Sindicato dos Publicitários de Brasília, o valor que um publicitário recebe mensalmente pode variar de 788 a 1.331. Como vocês podem ver, o valor ele diminuiu um pouquinho relacionado às outras profissões que a gente falou aqui, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre as curiosidades. Mais de 500 bilhões são gastos por ano em publicidade em todo o mundo. Então, no caso, o mundo gira em torno da publicidade. É isso, a publicidade gira em torno do mundo. Entenderam? Vamos para a segunda curiosidade. Até atingir 65 anos de idade, uma pessoa já viu mais ou menos 2 milhões de comerciais na TV. Minha gente, é muita coisa, né? Para pensar. Principalmente com o tempo que a gente passa na TV. Mas não tanto agora mais na TV, acho que mais nos celulares também. A terceira e última curiosidade sobre a publicidade e propaganda é: segundo um estudo da Universidade York, as companhias farmacêuticas americanas gastam duas vezes mais com publicidade do que com pesquisa. Certo, isso aí eu também não sabia. Então, por isso tem curiosidade. Vamos lá para a próxima, no caso, para a sétima colocação. Em sétimo lugar, nós temos a fisioterapia. O profissional de fisioterapia, ele atua no tratamento e prevenções de doenças e lesões decorrentes de fratura ou vícios de postura. Eu, por exemplo, eu só fico assim,
assim, dá pra você mexer, ela mexe assim. Isso, minha gente, causa lesão, tá entendendo? Causa lesões na coluna da gente, isso pode acabar prejudicando futuramente. Acaba prejudicando agora também, mas mais futuramente. Então vamos estar dando continuidade. Tem como aliados técnicas como massagens e exercícios que restaurem a capacidade física e funcional do paciente. No caso, a função do fisioterapeuta é ajudar, no caso, o paciente dele com essas certas lesões que a gente adquire com o tempo. E também pode ser de algum acidente ou algo relacionado. Mas quanto que o fisioterapeuta ganha? Em um ganho intermediário, o profissional pode alcançar um salário na faixa de 4 a 5 mil. Isso mesmo, 4 a 5 mil. É isso. É muito, né? Queria. Vamos continuar. Vamos falar agora sobre as curiosidades da fisioterapia. Fisioterapeuta não é o mesmo que massagista, minha gente. Muita gente confunde um com o outro, certo? Não é a mesma coisa do que massagista. Fisioterapeuta é fisioterapeuta, massagista é massagista. Não é a mesma coisa. São separados. Após uma lesão, é possível sentir a mudança do tempo. Faz sentido? Não faz sentido. Mas, realmente, foi comprovado por alguns cientistas que após a gente ter algum tipo de lesão, meio que é possível sentir a mudança do tempo, meio que a mudança do clima. É estranho, não faz sentido, mas tem uma explicação para isso. Então, vamos lá continuar para a terceira e última curiosidade sobre a fisioterapia. O estresse, ele desencadeia dores nos músculos e articulações. Não tem quando a gente tá com a dorzinha aqui no pescoço e a mãe da gente diz que tá tenso. Então, realmente você tá tenso, tá entendendo? Isso é justamente causado por estresse. Estresse excessivo, tá bom? Então, agora vamos continuar para a 8ª colocação, que no caso é a psicologia. A função do psicólogo é trabalhar nas queixas associadas aos conflitos internos à pessoa, no caso, aos conflitos internos do próprio paciente, que invariavelmente geram incômodos à própria pessoa, ou às pessoas do seu universo de relacionamentos. Por exemplo, amigos, colegas de trabalho, filho, namorado. Agora vamos falar também sobre o salário de um psicólogo. De acordo com o site nacional de empregos, o CINE, a média salarial levantada é de 1.832 a 7.560. Digamos que é um meio termo. Vamos falar agora sobre as curiosidades da psicologia. Nossas decisões são mais racionais quando pensadas em outro idioma. No caso, pensar em outro idioma traz mais lógica para o nosso pensamento, porque a gente vai estar focado também em ter sentido no que a gente está falando, porque a gente está falando em outro idioma que não é meio que a gente não se sinta tão confortável, digamos assim. Então, a segunda curiosidade é: nosso cérebro trabalha de maneira mais criativa quando estamos cansados. Mas por quê? Quando a gente está cansado, a gente tende a relaxar, ou seja, nós não controlamos nossos pensamentos e por isso nós temos ótimas ideias do nada. Por exemplo, a gente chega em casa da escola, do trabalho, não sei, está cansado. Aí senta lá e fica tipo, isso aqui é bom, né? Assim, vem do nada, mas realmente isso acontece. Para pra pensar, se analisa direitinho. Vamos para a terceira curiosidade. Leva apenas... Essa aqui é verídico. Leva apenas 4 minutos para se apaixonar por alguém. Minha gente, isso é verdade, isso é comprovado, viu? Leva apenas 4 minutos para se apaixonar por alguém. Ou seja, nossa mente sabe se nos apaixonaremos ou não, no caso, nesse período de tempo, nesses 4 minutos. Se não for esses 4 minutos, pode ter mais na frente? Pode. Mas dentro de 4 minutos você vai se apaixonar por alguém. Apesar que às vezes faz sentido. Faz sentido.
vai falar sobre o nosso nono colocado, a ciência da computação, que eu acho que é uma coisa que a gente vê muito e tem muito contato hoje em dia. Vocês devem estar se perguntando por que esse óculos está na minha cabeça? Eu também não sei, não faz sentido, mas já gelei aí. Vamos lá. O profissional em ciência da computação trabalha fundamentalmente na elaboração de programas de informática para computadores ou dispositivos móveis, por exemplo, celular ou até tablet. Como eu falei para vocês, é uma coisa que a gente tem muito contato hoje em dia é a tecnologia. Então, esses cientistas da computação, eles crescem cada dia mais. O número de cientistas de computação vai aumentando cada dia mais. E é impressionante que a maioria deles são homens. Mas lá nas curiosidades eu vou explicar para vocês o motivo do porquê são tantos homens. Não vão ter a mulher nesse ramo. Sim, tem mulheres. Mas é um número mais reduzido. Então, vamos continuar. Vamos falar sobre o salário agora dos cientistas da computação. O salário médio de um cientista da computação no Brasil é de R$ 2.911. Digamos que é razoável. Os estados onde essas profissões têm os melhores salários são Distrito Federal, São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, quem tiver interesse, pega aviãozinho. Vamos falar agora sobre as curiosidades. A primeira curiosidade é: não é necessário gostar de matemática para se tornar um cientista da computação. Mas calma, se uma pessoa quer se tornar cientista da computação, ele precisa entender que é necessário a importância da matemática para a ciência da computação, para que ela possa acontecer, de certa forma, para que ela possa funcionar. Vamos lá para a segunda curiosidade. Uma coisa que muitas pessoas pensam, vou me tornar um hacker quando eu me tornar cientista da computação, quando eu me formar. Não, você não vai se tornar um hacker, tá bom? Esse é uma das curiosidades, também é um fato. Você não vai se tornar um hacker. Vamos para a terceira curiosidade. Lembra que eu falei lá no início sobre que existem mais homens do que mulheres nesse ramo da ciência da computação? Vamos lá. Agora eu vou falar uma fala muito típica de que acontece, que as pessoas realmente vêm falando. Porque esses tipos de cursos são somente para homens, principalmente para aqueles nerds, digamos assim. Minha gente, isso é pura e inteiramente um mito, tá? Não é feito só para homem. O mito de que a programação é somente feita por homens, solitários e racionais, acaba por prejudicar a indústria tecnológica e acaba afastando muitas profissionais talentosas que se identificam com esse perfil e com essa certa área e que poderiam perfeitamente ter sucesso na área, mas justamente por conta disso, por conta desse pensamento que, digamos que a sociedade impõe de que os homens podem fazer tal profissão, podem seguir tal carreira e a mulher não, meio que acaba atrapalhando também a indústria da certa área. Por exemplo, aqui a indústria tecnológica acaba atrapalhando a indústria tecnológica, certo? Então, vamos lá continuar. Décimo colocado, nós temos a nutrição. Isso, eu vou ter com jaleca. Agora vamos falar sobre a nutrição. Em décimo e último lugar, em uma das top 10 profissões mais procuradas ao redor do mundo. Vamos lá. Qual a função do nutricionista? O nutricionista, ele é o profissional que se dedica à promoção, recuperação e manutenção por meio da alimentação. O mercado de trabalho para o profissional formado em nutrição apresenta, digamos que, um grande campo de atuação. Além de poder abrir seu próprio consultório, o nutricionista encontra oportunidades em restaurantes, padarias, lanchonetes, supermercados, na indústria alimentícia, em clínicas e também hospitais. Que eu acho que na indústria alimentícia acho que é o que a gente mais vê. Principalmente também em supermercado, lanchonete, sempre tem um nutricionista para poder estar guiando direitinho a forma com que está sendo as coisas. Agora, a gente vai falar sobre o salário, certo? De acordo com o Guia de Profissões e Salários, os valores podem variar entre 1.600 e 3.200. Então, digamos que também
é um valor de salário razoável, mas não é tão alto quanto a medicina, que é a área mais procurada, que é a profissão mais procurada, por isso que está em primeiríssimo lugar. Vamos lá continuar, vamos falar sobre as curiosidades, que eu acho também uma coisa muito importante. Nem todo nutricionista come coisas saudáveis. Mas nem todo nutricionista é saudável não, viu? Não vão se iludir colocando na cabeça de vocês, meu nutricionista é saudável, então eu também tenho que ser. Não, não é assim, colega. Entendeu? Vamos lá. Para a segunda curiosidade. Nutricionista bom, nutricionista bom é nutricionista magro. Não, minha gente, isso não existe, tá? Para todos existem biotipos diferentes e vários fatores que devem ser considerados. Não é assim que acontece. Hoje a sociedade prega um padrão de beleza para todas as pessoas, o que esses padrões também não são reais. Todos nós somos diferentes e o que deve ser considerado é a saúde como um todo. Então a gente não precisa colocar na cabeça da gente, eu só vou ser saudável se eu for magro. Não, não tem isso. Não tem isso. Só porque é magreza não é sinal de saúde. Não é. Então, a gente precisa ter na cabeça da gente esse padrão que a sociedade sempre coloca. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tentei fazer de uma forma diferente, também divertida, para que vocês meio que se sintam acolhidos, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Beijo pra vocês, tô com muita saudade.